A sereia do Alasca, né, gente? Da onde é que a gente vai parar com esse calor? Né? Que tá acontecendo aí? Fala a verdade que você já começou, né? Isso é sacanagem. Divirtam-se! É assim. Meninas, olha só, gente. Tudo de bom pra todo mundo, num dia muito especial. Hoje a gente tá, além da TV Praia Grande, muito parceira, nos nossos canais do YouTube, é onde a gente tá? No Chacoalhe, vamos chacoalhar! A gente tava aqui falando, Nossa, você deve ter visto, e tal. Não, porque frio. Então as sereias estão aqui para falar das sereias, das mulheres, das lindezas e das oportunidades que a gente tem enquanto mulher, enquanto queridas. E você que está aí nos assistindo, acompanha, porque vai ser muito especial, porque a gente vai falar de muitas coisas. Quase que destrói tudo aqui, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Não faça sobreviver. Né? Tá? Aqui é com emoção. Porque é pra chacoalhar. Você entendeu? A vida às vezes faz a gente ficar super assim, né? Naquela zoninha de conforto, super desconfortável às vezes, mas tá tudo bem, já tá doendo aqui, você não muda. Aí passa alguma coisa assim, ops, mas antes de começar pra chacoalhar, a gente vai tomar um chá. Vocês já sabem aí, mas a gente tem o chá verde e o chá preto, que é produção do Vale do Ribeira, o melhor chá do Brasil. E aí, a gente tá na nossa salinha aqui. Eu vou começar sempre com verde, eu sempre começo com verde porque eu adoro verde. Eu adoro o outro também, mas enfim, né? Aqui a nossa salinha de momentos de curtir. Já uma superstição, isso, Ali? Não, é porque eu gosto mesmo, acho que eu gosto dos dois. Mas aí eu acabo sempre oferecendo, você quer qual? Não sei o que, você viu, verde e pronto, acabou. Preto, você fala, não, vai ser o verde. Eu sou viciada no verde, eu gosto dos dois, mas o verde eu acho que, enfim, sei lá. Bom, meninas, aqui, e pra gente começar, né, esse encontro aqui com o pessoal, porque a gente já tá aí junto, né, nesse ano. E nos últimos anos algumas conexões foram feitas e vem nos ensinando que o caminho se faz caminhando, né, mesmo, e todos os caminhos levam ao caminho. A gente sonhou muito fazer isso, mas agora ele está virando de realidade, né, já virou realidade, já fizemos coisas muito lindas e vamos com certeza fazer coisas mais lindas ainda e o mais legal. Propiciar para todo esse povo aí, que eles também possam participar dessas histórias lindas que a gente está construindo enquanto mulheres, enquanto sereias, enquanto deusas. Seja no inverno ou no verão, chacoalhe, vamos chacoalhar a vida. Viva! Saúde! Saúde! Pega seu chazinho e tome aí também. Gente, eu sou viciada, porque é bom demais, né? Seja no inverno ou no verão, você desce, ele desce. Né? Ele é suave, esse aqui a gente faz naquela infusão que é a frio, né? Não passa pelo choque do calor, porque afinal de contas a vida já é um monte de choque que a gente passa, né? Esse daqui vai passando. Fica quanto tempo? De 8 a 12 horas na erva, e aí a gente colhe ele, né? Coa, e aí coloca uma nova infusão com a mesma erva. Então a erva Camellia sinensis é muito forte. Nossa! E aí a gente faz, tipo vinho, assim, as safras. Então, tem as infusões. Então, uma mais clarinha, outra mais escurinha, uma mais amarguinha, porque ficou, né, a primeira infusão, geralmente, ela é um pouco mais forte, ela fica, e aí você vai indo, porque a propriedade da erva vai passando, mesmo que ele fique clarinho, parecendo uma água, ela tem uma propriedade extremamente benéfica que está indo lá para nos nutrir, para nos, né, limpar, para curtir, né? Então eu falo para as pessoas, você quer tomar um vinhozinho, quer tomar um vinhozinho, também se hidrata com chá. É bem gostoso. E a gente tem aqui o chacoalhe, que eu já falei várias vezes para vocês e tal, e agora estou muito feliz. E eu, né, vocês sabem, eu sou a Lida Costa, artista e humanista, estamos aqui, né, e eu fico aqui olhando assim, porque me dá uma coisa, esse sofá, assim, muito assim, né? Gostoso. Mas eu tô aqui com duas figuras, duas mulheres maravilhosas, e eu vou pedir para elas se apresentarem, porque a gente montou uma vivência juntas, e eu tinha já a ideia de fazer a arte de amar a vida que eu já fiz lá atrás, então com uma imersão aqui na pousada, com, né, mostrando um pouquinho desses anos todos de
de vivências com as comunidades tradicionais, com a natureza, com o banho de floresta, com a imersão de olhar para dentro e também a arte ter me trazido vários despertares, de ter vivido sozinha na mata durante um tempo. Então, assim, todas essas experiências a gente está compartilhando com vocês e aí eu sempre pensei, né, puxa vida, a Maravilha foi lindo, fizemos de um jeito, mas precisava de alguma coisa. Aí uma apareceu, outra apareceu, eu falei assim, nossa, gente, peraí, acho que a gente pode juntar coisas aí, porque a Cons, uma figura maravilhosa do yoga, da massagem, né, trouxe uma experiência e um conhecimento muito lindo. E a Mônica é uma figura maravilhosa, com um olhar incrível pelo ser, pelo coração, pelo despertar. E aí eu falo, cara, não, se a gente juntar a brincadeira. E aí eu acho que a brincadeira tá super linda, por quê? Porque a gente tá juntando as nossas expertises, nossos desejos, os nossos aprendizados, pra gente poder propiciar para pessoas lindas e maravilhosas essa oportunidade de não só estar conosco, mas de compartilhar conosco uma caminhada. Então vou pedir para uma das duas tirar para o ímpar, 2 ou 1, para ver quem é que começa a falar quem é e qual é a sua nessa história. Mas para o ímpar a gente E aí, quem ficou aí? Quem quer para, quem quer ir? Tá bom, Ai, eu adoro essa Mas eu sempre fui assim. Eu falava, o que é? Gente, é muito, né? Mas diga lá. Bom, eu sou a Mônica, sou fotógrafa, documentarista e fundei a Maravilhas do Vale, que é uma agência de ecoturismo há mais ou menos uns 4 anos. Então eu faço uma mistura de tudo que eu sou, né, de fotógrafa, documentarista, contadora de histórias, e tento através desse trabalho contar um pouco da história da Ilha Comprida, principalmente, né, e aqui da nossa região do Lagamar. E há pouco tempo eu já fazia um trabalho fotográfico com mulheres há muito tempo, mais ou menos uns 7 anos, e aí eu pensei, nossa, né, por que não estender esse culturismo? E daí surgiu o Bonde das Sereias, que é uma vivência de turismo para mulheres, somente para mulheres, e foi através dela, né, que a gente trombou e está nascendo esse movimento aqui. Mas basicamente isso. Que delícia, tá vendo? Já começou a ficar mais curiosa, né? E aí, gente, muita coisa. Agora, por favor, ela fala de um jeito assim, né, como se não fosse nada. Ver as coisinha. fotos dela, o trabalho dela. Não, isso daqui maravilhosa, exatamente. Incrível, Não, o negócio é do poder, gente. E a gente vai ter a oportunidade de dar alguns flashes para vocês terem essa noção do que é esse poder, olhar, né? Esse poder do olhar, esse poder de... Eu fiquei muito feliz de ouvir a fala no sentido de, né, é para mulheres. Sim. E hoje, num movimento da onde a gente está tendo uma luta muito grande para ser quem a gente é, para a gente respeitar quem a gente é, para que a gente se valorize mais ainda e que os tabus em relação à nossa feminilidade, né, à questão de quebra de paradigmas, de conceitos e com leveza, assim, com acolhimento, um abraço, né? E trazendo uma oportunidade pelo turismo, né? Pelo ecoturismo, pelo turismo de natureza, ou por um turismo regenerativo, que é o que a gente está trabalhando muito hoje, a questão de a gente regenerar uma coisa que assim, foi perdida há muito tempo, e a nossa geração ainda não sabe nem aonde, porque ela já veio perdida. Né? E a gente está aí numa luta muito forte para que as futuras gerações não passem o que as mulheres passam até hoje. Que a gente quebre, né? Mas que a gente perceba aí, que a gente se acolha. E aí nesse processo de acolhimento eu ouço sempre muito a Cons, falando do acolhimento, né? Que ela me trouxe sempre muito isso em todas as nossas conversas, todas as vezes, desde o momento que a gente se conheceu, né? E conversando sobre Muriactã, sobre a sua chegada aqui, foi uma coisa muito forte. E para mim, ela continua e está hoje juntando essas mulheres maravilhas aqui, maravilhosas, me ajuda muito. Cons, conta um pouquinho para a turma aí saber quem você é e o que é você nessa história. Eu tô descobrindo ainda, tô descoberta.
Não sei se eu consigo chegar aqui numa gravação, talvez seja de outras formas ainda, né? Uma apresentação mais completa, assim, se é que existe. Mas, neste momento aqui, Consuelo Lima, eu trabalho, né, com yoga já desde 2015, yoga presente na minha vida desde 2006. Então, graças também ao yoga que eu cheguei aqui, né? Porque foi um período de pós-pandemia, enfim, eu com aulas online, cheguei aqui, né? Podendo vivenciar as maravilhas do Vale, com as aulas online, enfim. Então, professora de yoga, oraculista também, adoro os mistérios das cartas e o que elas podem nos trazer também de reflexões para a vida, né? Não adivinhações e nem roteiros prontos, mas formas mesmo, né, da gente refletir sobre a nossa vida, né, os momentos que nós passamos, enfim, né, em cada fase da nossa história. Fora isso também, massagens, gosto muito de usar as mãos, né, nesse toque acolhedor. Intenciono muito que seja dessa forma, né, para além de técnicas, um momento de afeto, de troca, de energia mesmo, né. E bom, aqui eu tenho também, dentro dessa proposta de trabalho, eu gosto de facilitar, né, alguns movimentos, alguns encontros. E aí surgiu o Yoga e Café, que a Ari comentou aqui, e uma das edições aconteceu aqui na pousada, que foi a edição verão, que foi maravilhosa, né, Ari? A roda do sol aqui nessa sala, a gente fez uma espaço, roda. a gente muda tudo, esse espaço já vira outra coisa. Já. E foi mágico. Maravilhoso. Então chegaram, né, mulheres de outras cidades do Vale, foi bem especial, assim. E então estou com esse trabalho, né, o Yoga e Café, explorando também alguns lugares do Vale. E o Corpo em Travessia também me chegou, estou nessa construção ainda dele, mas foi incrível o trabalho que fiz junto com a Mônica, né, a gente percorrendo um trecho lá da ilha, chegando ao Encontro das Águas, enfim. Então gosto de facilitar também alguns movimentos, né. E tudo com esse olhar para o corpo, né? Como que esse corpo pode se manifestar na vida, né? Se expressar. Então eu acho que a minha contribuição dentro do bonde das sereias, né? Do caminho do despertar, ele vem dentro desse contexto, assim, né? De dar as cutucadinhas, né? As provocações ali para que as pessoas se sintam acolhidas, mas também se sintam com liberdade de expressar o ser, né? E como que esse corpo também quer se expressar na vida e... Enfim, é isso. Posso ficar falando aqui. Não, já faz parte. Mas isso mesmo. Que a gente pra chacoalhar. Pra chacoalhar. E são provocações, né? E a gente vai enganchando numa na outra, porque todo mundo sabe que a gente não tem roteiro, não tem nada. A gente junta aqui e vai conversando, porque o chacoalha, que a gente chacoalha, porque na vida a gente não programa tudo tal. Você vai visitar alguém e aí você começa a bater papo. Não, então você não soube daquele, porque fiquei bolada, né? A vida não tem roteiro, Não né? tem roteiro, então a gente não tem roteiro. Chacoalha é pra gente chacoalhar mesmo, pra gente tomar um chá, conversar sobre o que a gente tá fazendo, ou o que a gente fez, ou quando a gente se conheceu, o que foi. Por quê? Porque é legal a gente compartilhar a vida. Sim. E aí eu não sei quem que falou, e que eu fiquei aquilo reverberando, porque eu ficava sempre na minha vida, assim, ai, aquela coisa de fofoca. Ai, uma fofoca, ai, mas não sei o quê, porque é fofoqueiro. Cara, e é tão engraçado nas aldeias. Por quê? Porque quando o povo vai no florestão, quando vai numa aldeia e na outra, essa é a Lisa, é a Gregata, é uma menina linda, elas falam assim, por causa da fofoca e tal, e aí juntar as pessoas da cozinha e elas ficam conversando. E aí, a cozinha é uma delícia, né? E aí o foguinho e tal, e essa coisa do momento de você saber como é que tá a família, do momento em que você saber como é que estão se passando as coisas. E aí, hoje em dia, nas grandes cidades, você tem a figura ainda às vezes da fofoqueira que fala de um do outro, mas ela fala com algum ou com o outro. E aí alguém falou assim, cara, quando começaram a podar a fofoca, as pessoas pararam de saber sobre o coração. E aí eu falei, isso é tão estranho, porque de forma ancestral tem uma palavra que virou fofoca.
mas era uma coisa do compartilhar. E aí, o que é mais do que uma cozinha, ou uma salinha, ou um chazinho, não sei o que, do que você fofocar? Mas você não está falando mal do outro. Aí a humanidade foi colocando a maldade. É um estereótipo, o né? estereótipo de... Mas as mulheres, elas tinham uma rede, é isso mesmo, elas tinham uma rede de contato, que era na hora que vai fazer a comida, na hora que vai fazer uma coisa, elas compartilham as suas histórias. E aí, tipo assim, começa a jogar pra cima da mulher que ela tá fazendo que intriga, ou tá falando, mas era uma forma de conexão, de aprendizado. Mais uma, né, pra tirarem da gente. Foi mais uma. E quando eu vou ter que dar uma estudada melhor nisso, porque quando eu comecei a ficar ali, cara, vai num encontro das mulheres, ou num mutirão caiçara. As mulheres ficam todas na cozinha, cantando, fazendo a comida e falando. Não, você viu? Aí brinca. Porque tem aquele, não sei o quê. E é nesse momento que você tem as conexões. Então, às vezes eu olho e falo assim, por que a gente está querendo fazer um bonde da ceia, um caminho de despertar, só com mulheres, de você ter a oportunidade de ninguém encher o saco pra dizer, tá lá elas falando. Fofocando. Então, a fofoqueira. E a gente mudar essa história da fofoca, sabe? Porque é o momento de, até isso, a gente foi cerceado. Então, assim, as bruxas não poderiam usar seus poderes. Por quê? Porque dá medo do poder. Da medo do que você faz. Então a gente está muito discutindo há 3 dias, 4 dias a gente está aqui com o povo que vem, que vai, porque eu estou comemorando meu aniversário, né? Julho é o aniversário. Então, assim, aquela coisa de movimentos, e eu ganhei presentes, que são pessoas que vieram, né? Faz 2 semanas que está chegando gente, outro. E aí uma coisa, e aí a gente percebendo que são 30 anos que eu trabalho com ecoturismo aqui, especificamente com econautas, e com as histórias, e teve um período que eu passei lá no meio do mato e tal, e que o que a gente tem feito desde que eu tenho recebido as pessoas? Conversar sobre o que nós vivemos, o que nós mudamos, o que nós vivenciamos para transformar, e que transformou e que vem transformando a nossa vida. Isso é uma delícia, eu adoro fazer isso. Sentar, tomar alguma coisinha, comer alguma coisinha, conversar sobre a vida, né? Falar sobre as travessias que já fizemos, aquelas que ainda a gente planeja fazer e assim seguir, criar coisas juntos, né? E é que se deixar, nada pode. Ou se pode, é desse jeitinho aqui. O meu trabalho nasce muito disso, né? Do estereótipo que a gente sempre carrega, né? O rótulo. O meu primeiro projeto, que é o projeto Sereias Fotográfico, vem da democratização dos corpos de praia, né? Que a gente sempre tem aquilo lá, eu tô gorda pra ir na praia. Então a gente vem sempre não se permitindo, né, de ser quem a gente é por um papel social. Então, um modelo que colocaram aí, né? Como e algo que é bonito. Exato, e que tem um padrão, né? E a gente como um ser orgânico da natureza não existe padrão, né? Nunca vai ser uma coisa só. E isso foi, né, crescendo esse meu trabalho com as mulheres, e a gente vai aprendendo tanto, né, quando vai ouvindo outras histórias. Então eu entendi que esse trabalho que eu fazia era muito além da imagem. Então era exatamente dessa troca que a gente tinha naqueles momentos, porque é um momento de cumplicidade, né? Você se permitir ser fotografada, é você se permitir ser olhada por outra pessoa, né? E a gente não é criada para ser olhada, né? A gente é criada para ficar no cantinho, falar baixinho, ou para satisfazer o olhar, né? Ou se encaixar dentro de um olhar, né? Não você simplesmente só se colocar para ser vista, né? Mas você é colocado para se encaixar exatamente como os outros querem que você apareça, né? Se mostre. Eu acho que talvez ainda tem mais uma coisa ainda no lance de a gente pode até ter sido criado em uma fase para ser desse jeito, o outro vai daquele, mas ainda mais vendo hoje em dia, né? Se eu não tô com aquele padrão, se eu não tô usando tal coisa, se eu não tô assim, ou se eu não tô assado, se eu não tenho uma roupa, se eu não tenho o quê, porque é um estereótipo que é aquele lá, é o padrão, e eu tenho que ser daquele jeito, ou eu tenho que ser... E aí sempre tem alguma coisa pra te... não tá naquele padrão, não serve. Exato.
né? E aí então eu me isolo, por quê? Porque eu não faço parte daquele padrão. E aí eu me isolo, e aí eu fico lá com as minhas angústias, com os meus pensamentos. Eu não tenho o momento da fofoca, porque eu não posso compartilhar. Não faço parte de um grupo, né? Então eu sou, né? Então a gente é muito mais excluída enquanto as mulheres, né? Porque tem a patotinha que tá lá, tudo usando a mesma coisa, fazendo do mesmo jeito. Não, aquele que não tá, sempre fica perdido. E a falta da oportunidade de falar e dialogar sobre, que é o que a gente estava conversando, né? Mas de manhã. Cara, eu não tenho nenhuma condição de ter pessoas com quem eu possa compartilhar, falar, sem ser julgado. Exato. E esse é o problema, porque a grande maioria das mulheres, elas foram sendo levadas a não ter esse diálogo que ela vai ser julgada. E aí você vê as mulheres falando muito mal das mulheres, Exato. as mulheres também sendo colocadas uma contra as outras. Por quê? Porque se ela não está dentro do padrão, você viu aquela lá tá, aquela lá é boa, aquela lá é assim e tal. E aí as pessoas já vão criando um asco com elas próprias. Porque é mais fácil você ser amigo, eu lembro da minha adolescência que eu falava, é mais fácil ser amigo de um homem do que de uma mulher, porque ela vai me sacanear. Então a gente ainda tem isso para lidar. Porque você não confia na própria mulher que vive e passa e também se lasca e também tá lá na neura. E aí? E quando a gente faz esses encontros, né, a gente vê que é uma vontade das mulheres voltar a ter, né, esses grupos, voltar a ter essa rede, voltar a ter essa voz. Então acho que o bonde das sereias, né, para me despertar, traz muito isso, né? E o que a gente quer é criar um ambiente onde a gente possa voltar a ter essa troca, sem julgamento, sem olhar, sem apontar dedo, né? E que a gente possa ter essa conexão. Eu acho que a natureza, a gente se perdeu muito da natureza. Isso também cria essa barreira, né? Você está emocionada ou não? Eu sou emocionada. Hoje já foi um dia assim, porque a gente fez um trabalho muito especial na Eu já vou chorar de novo. nós entramos na mata hoje, nós tivemos com a Agostinha, a gente fez uma filmagem muito especial e a gente está despertando tantas coisas que a gente mesmo não sabia uma da outra. Verdade. Né? E a gente está é muito poderoso isso, né? É muito poderoso. Então a gente tem dentro da proposta nossa desse encontro e reencontro com o feminino, com a essência da vida, porque eu estou muito feliz no processo do Caminho do Despertar. Por quê? Porque ele é uma conexão de tudo que eu sonhei da arte de amar a vida, porque assim, a arte de amar a vida, né, para todo mundo já sabe, aí quem já me acompanha, que eu deixei de tirar a minha vida em 2010, né, foi um marco. E nesses 16 anos eu venho buscando compreender todas essas maluquices para dizer, cara, eu sei que o que eu fiz foi interessante, não foi em vão, eu vivi, mas eu tenho coisas agora ainda a fazer daqui para frente e que eu tenho que achar esses links. Então, no caminho, a gente vai encontrando os links e vai fazendo. E hoje foi um dia muito especial, porque nós nos propusemos a estar numa aldeia Guarani, que é liderada por uma cacica. Gente, é uma coisa. E quando você tá ali dentro, né? É muito forte, é muito. Então, e é toda hora assim, uma ela fica... Então, eu perguntando para Augustinhos, né? Eu perguntando para mim, eu tô chorando. Ancestral, né? É muito forte. É profundo, É muito, raízes, e daí ela fez né? toda terrível. uma reza, e daí tem aquela fumaça, aquela coisa, aquelas árvores, é muito Força da forte, floresta, é muito forte. E você vê todo mundo te olhando, as pedras, os todas as árvores, todas as coisas. E aí o que eu acho que é mais mágico dessas experiências é que deixa de ser um cenário. Sim. É parte, É você parte. faz parte. É como a árvore que tá ali, você tá ali também. O fogo tá ali, você tá ali também, né? E é isso que eu acho que a gente tem que Mas mostrar para as fortalecer, pessoas, falar, fortalecer. gente, vem viver isso, porque olha o que faz pela vida da gente. Né? Então, trazer essas mulheres para sentar numa roda de fogueira aqui, a gente ter essa conversa, essa fofoca ali, ouvindo sobre medicina feminina, né? Ativando o corpo, outras práticas, indo para a natureza. Então, eu acho que é isso que falta, porque a gente vive um mundo tão louco, tão agitado, tanta tela, tanta falta de tempo, né? E se a gente puder parar 3 dias assim para olhar pra gente
e olhar a gente dentro desse todo, eu acho que essa é a E é um proposta cuidado assim, também que a gente precisa ter no dia a dia. Eu falo por mim também, né? A gente nessa... É um instinto mesmo de sobrevivência, né? E aí pegando essa coisa dos chakras, né? Yoga, assim, instinto de sobrevivência. A gente quer fazer acontecer, a gente precisa ganhar o nosso ganha-pão, a gente quer realizar sonhos. Então a gente também pode, com o risco de entrar nessa máquina de fazer e fazer com que propósito, com que intenção. E isso tem a ver também com a energia feminina, né? Esse contexto mais profundo, mais sutil, mais leve, mais intuitivo de fazer as coisas honrando de fato o que eu estou fazendo. Né? Porque senão eu entro nessa coisa do automático, e o que é, sim, né, pra gente valorizar essa pisada de chão e o instinto de sobrevivência, a gente vai deixando o prazer da vida de lado. Né? E eu faço por quê? Porque tenho que fazer. Essa eu tenho coisa, que me encaixar no olhar de alguém. E essa coisa também da... Né, a gente vem numa luta tão grande aí nas mulheres para chegar nesse lugar de igualdade, ainda não é igualdade. Só que assim, a gente assumiu tantos papéis porque a gente chegou lá de poder ter uma posição profissional, mas a gente ainda tem aquele monte de coisa que já era nosso. E a gente não precisa ser igual ao homem. Exatamente aí que eu quero chegar. A gente não precisa ser igual ao homem, a gente... Cuidado pra gente não perder a sutileza, a magia do ser feminino. Exato. É aquilo lá, né? A gente tem que endurecer, mas sem perder a ternura, né? Já dizia o Tchê. Então a gente também cuidar dessa ternura, né? Porque é da natureza feminina ser mais conectada, né? Mais sensível. Não que os homens não sejam, mas... como que a gente se encaixa nesse mundo, né? Porque a gente quase chegou lá da igualdade, assim, pelo menos profissional. Hoje em dia a gente tem muito mais autonomia, né? Mas a gente ainda tem que lidar com tudo isso que a gente carrega ancestralmente, né? E aí vem aquela coisa de que a mulher faz 10 mil coisas ao mesmo tempo e consegue. Mas não é porque a gente quer, né? Não, é porque a gente não tem outra opção às vezes. Por quê? Porque aí vai sobrecarregando. E a gente vai ter o segundo... Ai, gente, olha só, o detalhe tô aqui sabendo, do nosso produtor, que a gente vai ter muito tempinho ainda pra gente contar ainda tudo sobre o bonde da sereia, o caminho do despertar, no próximo programa. Por quê? Porque a gente tem agora meia hora, né, que a gente tá aqui na TV Pra Grande, nos nossos canais do YouTube, a gente vai estar disponibilizando no canal de vocês, a gente vai colocar ali e tal. E semana que vem você vai ter condição de entender o que é esse caminho do despertar, o que é esse bonde da sereia, como é que você pode vir fazer parte dessa história, como você pode vir fofocar um pouquinho, como você pode ter uma experiência dessa, com essa energia da natureza, com uma cacica, com essa coisa do um banho de floresta, uma conexão, né, de a gente tomar um café, fazer um yoga. O que é que está me trazendo a oportunidade de eu olhar para dentro e me curar de mim? Né? Então, assim, eu acho que é um pouquinho disso tudo que a gente tem trazido. Eu já cortei aqui vocês, porque a gente está nesse momento de... No próximo programa a gente vai estar mostrando um pouquinho mais de tudo que a gente pensou. Porque assim, a gente já pensou em milhões de coisas. E o caminho do despertar, ele não se esgota em uma versão, em uma atividade, porque a gente tem muitas opções de conexão. E muitas atividades, muitas pessoas lindas que estão se agregando a nós também. E você vai vir poder fazer parte dela, né? Dá uma procurada aí, a gente já tem o Instagram do Bonde da Sereia, o Caminho do Despertar também, né? E a gente quer que você venha fazer parte disso, né? Porque acho que a gente tem que unir as mulheres, a gente tem que brindar, porque a vida é o bem mais precioso que a gente tem. E esse momento é único e especial. Muita gratidão, meninas. Vem com a gente, que no caminho a gente explica. Suas fofoqueiras. Não é à toa. Ternura tem a ver com fofoca. Fofo. Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada. É a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar. Com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração.
Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.